Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Relação de sócios. E eu vou fazer uma frasezinha. Roupa suja se lava em casa. Cara, pô, ainda bem que você veio me visitar. Vamos fazer o teste de qualidade, ó. O material é de qualidade, lindo. Saudações cruz-maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas que estão espalhados de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Dito isso, vamos começar a falar então do nosso Vascão. Pelo início, vamos começar falando do zagueiro Maicon, né, gente? Saiu a notícia agora no início da noite de que o Vitória da Bahia não descartou a possível contratação do zagueiro Maicon, ele que pertence ao Vasco da Gama, tem contrato até o fim do ano. Nesse momento, o jogador quer permanecer, mas já sinalizou há 2 semanas atrás que poderia sim se transferir para jogar lá em Salvador, vestindo a camisa do Vitória da Bahia. Fato é que estamos às vésperas da janela do dia 1º de abril, uma janela doméstica, onde só poderão ser contratados atletas que estão sem clube ou que estão atuando no futebol brasileiro. Dentro dessa situação, o Vitória da Bahia, então, não desistiu, não tirou o pé dessa possível contratação do nosso zagueiro Maicon. Eu quero saber de você aí, vascaíno e vascaína. Vocês concordam com essa saída do Maicon? Vocês acham que ele deve ficar? Sim ou não? Eu vou dar a minha opinião. O Maicon tem que permanecer. Álvaro Silva, mas ele é o melhor zagueiro que tá tendo aí no futebol brasileiro? Não. Mas está muito longe de ser o pior. E hoje ele é um zagueiro de suma importância em questão de elenco no Vasco. Se o Vasco hoje deixar o Maicon sair, o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar outro jogador para suprir essa lacuna. Então sim, o Maicon não pode ser vendido nesse momento, não pode deixar o Vasco, a menos que ele queira realmente, que ele bata o pé, que ele não queira realmente continuar. Do contrário, é uma burrice muito grande se a gente deixar esse zagueiro, deixar o nosso clube, porque daqui a pouco a gente vai ter que ir ao mercado para buscar peça de reposição. A mesma coisa que aconteceu com o Marlon Gomes, com o Gabriel Peck. Então aquilo que está dando certo não se mexe, tá? Agora um outro assunto é o seguinte: as imediações de São Januário seguem passando por algumas pinturas, alguns reparos estéticos. A SAF segue aí trabalhando nessa situação, tá? Vocês estão acompanhando esse videozinho na tela aí, que é a parte de fora de São Januário, mas outros reparos internos também vêm sendo feitos ali, como raspagem nas paredes, pintura, né, da fachada histórica, dos muros, enfim, segue sendo feito o trabalho aí de revitalização de todo o complexo de São Januário. E daqui a pouco a gente vai falar disso, envolvendo aí o nosso presidente Pedrinho. Outra situação, galera, é o seguinte: é uma possível saída do Búfalo Rossi, né? Uma notícia que pegou muita gente de surpresa ontem e hoje é o seguinte: é que o Goiás, né, o clube lá de Goiânia, o Esmeraldino de Goiânia, tem interesse na contratação do Búfalo Rossi, ele que em 2016 já jogou com a camisa do Goiás, ele que tem aí seus 30 anos, está no Vasco, mas não vem sendo titular, não vem sendo tão aproveitado, de certa forma aí contestado por parte da torcida, e surgiu a possibilidade do Rossi estar indo para Goiânia para vestir a camisa do Goiás. O que pode atrapalhar um pouco essa situação é porque o treinador Zé Ricardo, ele mesmo que já passou aqui pelo Vasco, estava no Japão, Zé Ricardo foi demitido há poucos dias do Goiás, e isso pode atrapalhar porque parece que quem tinha dado o aval para a contratação do Rossi, né, foi o treinador Zé Ricardo, que foi demitido. Isso pegou muito mal lá nos bastidores do clube. Alguns atletas, né, a diretoria ali, tem um racha muito grande acontecendo no Goiás, então não se sabe, está em compasso de espera, mas existe sim a possibilidade, nessa próxima janela, do Goiás vir aqui no Rio de Janeiro para tentar fazer uma investida para levar o Búfalo Rossi para atuar com a camisa do Esmeraldino, nem que seja por empréstimo. Vamos aguardar, e eu quero saber a sua opinião aí, você torcedor e torcedor. O Vasco deve abrir mão, deve deixar o Búfalo Rossi sair para vestir a camisa do Goiás e buscar outro jogador no mercado? Sim ou não? Deixa a sua opinião nos comentários, que é muito importante aí para o nosso vídeo, para o engajamento do nosso vídeo. Galera, agora uma outra situação, um assunto leve, né? Um assunto tranquilo, legal de se falar, é o nosso pequeno Gui, né, gente?
vaidade à parte, tá? Muita calma, tá? O nosso pequeno Gui é, vamos dizer assim, um embaixador do nosso Vascão, né? O nosso torcedor símbolo, né? Muito querido por todos nós, torcedores do Vasco da Gama. É o seguinte, ele foi até a sede ali do Sport TV, na Rede Globo, e encontrou com o Guga Villani, né? Que é um simpatizante do nosso Vasco, filho do Guga Villani, é vascaíno assumido, ele vai a São Januário, leva o filho dele sempre que pode, nas suas transmissões ou na folga, enfim, né? Então ele recebeu o pequeno Gui, que conheceu o Guga Villani, Paulo Nunes, toda a galera. Eu vou colocar um videozinho para vocês verem e a gente já volta. E aí? Vem, cara, pô, ainda bem que você veio me visitar. E aí, tá animado? Você já vai começar a narrar jogo hoje mesmo? Sim. É? Quando eu tô jogando no PlayStation 5, você tá narrando o jogo. É mesmo? E você joga muitas vezes? Aham. Várias horas por dia? É? Tá bom. Boa. O que será que o tio Villani vai te trazer? O crachá você já tem. Ó. Agora você tem o uniforme aí. Muito obrigado. Aí, ó. Muito obrigado, cara. É. Vamos botar? Vamos botar aí. Vamos botar. Olha lá. Olha lá. Que lindo! Gostou? Gostei muito, obrigado. Imagina, que isso aí, ó. Você já tem crachá e uniforme agora. O Paulo Nunes é o único novinho aqui. Tio Paulo Nunes. Olha pra trás aqui, olha o telão como é que Volédio. tá assustado. Tá, muita gente gritando. Também gritando no ouvido dele. O LED não larga ali, cara. Larga, LED. Show de bola, né, Gui? Tamo junto, tô junto com o Gui e não abro. Gente, sem apologia a ninguém, viu? A emissora nenhuma, eu tô falando do Gui. Se amanhã ele for no SBT, a gente vai trazer a notícia. Se ele for na Band, a gente vai falar também, sem fazer juízo de valor do local a qual o nosso pequeno Gui foi recebido aí, tá, gente? Agora é o seguinte, vamos falar um pouco do nosso Moacir Barbosa, né? É isso mesmo, mas calma, não vou falar do CT Moacir Barbosa, vamos falar do nosso ex-goleiro, se não o maior, tá entre os maiores goleiros da história do Vasco da Gama, o nosso querido Moacir Barbosa, né, gente? Fato é que o nosso CT ganhou o nome desse goleiraço aí que fez parte da história do nosso Vasco, um baita atleta, multicampeão com a camisa do Vasco, e hoje, gente, o nosso Moacir Barbosa estaria completando 103 anos. Aí tem muita gente que fala bobagem, porque no dia que ele estiver completando 400 anos vão falar. Aí outros falam, porque lá no Uruguai devem estar comemorando, fazendo alusão ao gol que ele levou aqui no Maracanã, na final da Copa do Mundo de 1950. Então quer dizer assim, eu acho muito escroto, desculpa do palavreado, muito escroto fazer um recorte, um jogador que joga uma carreira inteira, aí um lance vai rotular aquele atleta para sempre. Sinceramente, na boa, isso não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que você colocar como craque de uma Copa do Mundo um cara que estava no banco, que não jogou jogo nenhum de uma Copa do Mundo, entrou numa final, o jogo foi pros pênaltis, aí o último pênalti foi ele que bateu e fez o gol, e esse cara depois ser lembrado o resto da vida como herói, sendo que ele nem jogou, ele só entrou 5 minutinhos ali antes de acabar o último jogo, no caso da final, e bateu o pênalti. Só um exemplo. Fazendo um exercício agora falando do Barbosa. Então só porque ele jogou bem a Copa do Mundo inteira, fechava o gol no Vasco, não tinha outro goleiro melhor que ele no Brasil na época. Aí ele levou aquele gol que era defensável, mas também não foi um frango, era defensável, e já passou, aí vão rotular ele até hoje. O engraçado que em 2014, em 2018, em 2022 o nosso Brasil leva paulada em cima de paulada. Esse tanto de atleta aí que não joga nada, muita gente fica passando pano, aí querem rotular um cara que jogou no Vasco. Sinceramente, depois falam que isso não é clubismo. Então se isso não for clubismo, a gente não sabe o que é. Já que eu já fiz o meu desabafo aqui, é o seguinte, gente, o nosso querido Moacir Barbosa estaria completando hoje 103 anos, ele que nada mais nada menos entrou em campo 431 jogos com a camisa do Vasco, tem uma Libertadores, a primeira Libertadores da história lá em 1948, ganhou uma competição intercontinental em 1953, foi campeão da Copa Rio-São Paulo em 1958 e só tem, gente, nada mais nada menos que 6 campeonatos cariocas com a camisa do Vasco. Para quem não sabe dessa situação, há 30, 40 anos atrás, o campeonato carioca tinha peso de campeonato brasileiro, devido a gente não ter tantas competições unificadas no
nosso futebol, era muito dividido, era muito regional o futebol brasileiro. E o eixo Rio-São Paulo, né, sempre foi o eixo ali mais economicamente falando mais visado, mas também no futebol, né? Então, com isso, o Campeonato Carioca e o Paulista sempre tiveram um peso muito grande. Hoje o Paulista tem um peso muito maior que o Campeonato Carioca, mas naquela época o Campeonato Carioca tinha o peso até mesmo ali mais ou menos equiparado a um campeão brasileiro, e o Moacir Barbosa só tem 6, né? Só 6 anotados na conta. Então, tudo de bom aí, que Papai do Céu tenha, né, o nosso Moacir Barbosa em um ótimo lugar. Gente, agora mudando de assunto, virando a chavinha, vamos falar um pouco sobre a situação envolvendo aí diretor de futebol, né? Muitos nomes sendo ventilados aqui nos bastidores do Vasco. A bola da vez, um novo nome aí que ganhou força ontem à noite, durante o dia todo de hoje, é o nome do Rui Costa, né? Álvaro Silva, quem é esse Rui Costa? Gente, Rui Costa trabalha como diretor de futebol atualmente no São Paulo Futebol Clube, tá, gente? Isso mesmo, trabalha no São Paulo. Ele é conhecido por saber ali garimpar alguns talentos da base, fazendo uma transição muito bem sucedida, e também por saber aí, por ter expertise no mercado nacional e internacional, uma vez que foi na gestão dele lá no São Paulo que ele trouxe o Lucas Moura, trouxe Rames Rodrigues, trouxe o volante Bobadilha, que o Vasco especulou, entre outros nomes. Esse nome estaria sendo ventilado aqui no Vasco, só que é um pouco difícil, é um pouco estranho, porque lá no São Paulo ele tem autonomia, ele pode trabalhar diretamente com o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo, não tem ninguém, não tem intermediário nenhum. Se o presidente falar para ele, pode ir atrás, ele vai atrás e ele vai sacramentar a contratação. Aqui no Vasco a gente sabe que existe uma situação envolvida SAF, gerida pela 777 Partners, e então o restante a gente nem precisa continuar falando para não tomar o tempo de vocês. Então aqui no Vasco é difícil o Rui Costa ter aí a autonomia. Fato é que o nome dele vem sendo ventilado. Outro nome ventilado também aqui no Vasco da Gama para a pasta de diretor de futebol é o ex-goleiro que já jogou aqui no Vasco, naquele Vasco aí que ganhou 2010, 2011 ali, 2009, Michel Alves, né, gente? Ex-goleiro, atualmente trabalha como diretor de futebol lá no Novo Horizontino, outro profissional do interior paulista, né? E também, já pegando o gancho, né, outro que trabalha também no futebol paulista lá no São Bernardo, para ser mais exato, o Lucas Andrino. Então temos esses 3 nomes. Juninho Paulista já disse que nesse momento não tem interesse, não recebeu nada em oficial do Vasco. Juninho Pernambucano, a mesma coisa, falou que está focado nos projetos pessoais lá, está lá nos Estados Unidos para acompanhar o nascimento das suas netas, tem um projeto lá muito bem sucedido, muito bem encaminhado no Lyon da França. Afirmaram que não vem. O nome de Alexandre Torres e Alessandro Nunes não foram bem recepcionados pela torcida. Então nesse momento temos esses 3 nomes, né? Rui Costa, Michel Alves e Lucas Andrino aí para assumir a pasta de futebol do Vasco da Gama. Vamos aguardar os próximos capítulos. Agora, mudando de assunto, ontem o Jorge Nicola, no seu canal aqui no YouTube, afirmou que o salário de alguns atletas, direito de imagem, algumas situações assim, estariam atrasadas, né? Algumas pendências no Vasco aí a serem resolvidas. Só que hoje o jornal O Lance, né, fez essa apuração, e segundo o jornal O Lance é o seguinte: o Vasco não está devendo direito de imagem, salário, FGTS, muito menos lá a situação do RCE. Parece que o Vasco está em dia, segundo o jornal O Lance, tá? E hoje o próprio Pedrinho também, perdão, na sua coletiva, né, o seu consultor ali financeiro do Vasco Associativo, afirmaram: o Vasco Associativo também está em dia com os funcionários do clube, com os atletas ali que no caso correspondem ao Vasco da Gama Associativo, que não é o futebol profissional, né, são outras modalidades. Enfim, então, portanto, fake news, tá tudo em dia, tudo ok aqui no nosso Vasco. Agora, gente, vamos adentrar no assunto envolvendo a coletiva de imprensa do Pedrinho, né? Nessa coletiva hoje completaram 60 dias da gestão do Pedrinho. Inclusive, segue uma arte na tela, vocês já estão acompanhando. Isso aí é um memorando, isso aí é um resumo, né, gente, que o Pedrinho fez dos seus 60 dias, é um balanço, né, dos 60 dias dele à frente do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí é o seguinte: hoje, em torno de 3h30, 3h40, em São Januário, na sala de coletiva de imprensa, o Pedrinho concedeu uma entrevista bastante leve, muito educado, muito tranquilo, muito receptivo para com todos os profissionais que ali estavam hoje em São Januário. E ele abordou vários temas muito importantes. Não só ele, obviamente, os jornalistas também que ali se faziam presente. Que são, dentre esses temas, foram os seguintes assuntos, né? Ele falou sobre... no caso, assim, ele afirmou que a gestão atual dele, né? Até o momento,
não gerou nenhum real da dívida que o Vasco Associativo tem hoje, tá? Nenhum real foi a gestão do Pedrinho, ele fez questão de deixar isso bem claro no início da coletiva. Falou sobre o Maracanã, falou sobre a situação envolvendo a reforma de São Januário, sobre o aluguel de São Januário, sobre a situação envolvendo a SAF e o CT Moacir Barbosa, que é um imbróglio que envolve a Prefeitura do Rio de Janeiro. Falou também sobre a situação da SAF e da 777, os modos operantes, muita coisa que não vem agradando a ele, que ele não gostou, né? Ele se posicionou em relação a isso. Agradeceu também hoje ao Zé Colmeia e ao Will, né, que são dois vascaínos que fazem trabalho sensacional aí em relação a melhorias no próprio Vasco, arrecadando recursos, reformando sede, enfim, agradeceu, deu ênfase a essas duas pessoas, né, gente? Falou também aí sobre a Leila Pereira, o José Roberto Lamáquia, né, eles que são donos da Crefisa, sobre o possível Nemer Rights de São Januário, né, que a Crefisa tem o interesse de adquirir esse Nemer White. Falou também sobre o potencial construtivo, as empresas que estão interessadas em adquirir o potencial construtivo do Vasco. Falou sobre o basquete, futsal e outras modalidades. Então, para eu não ficar replicando muito o que o Pedrinho falou, é o seguinte, vamos colocar para vocês um resumo da coletiva de imprensa do Pedrinho e a gente já volta para continuar aqui o nosso vídeo, então acompanhe. Eu não posso acreditar que estar empossado ou não estar empossado vai fazer uma relação ser próxima ou não, até porque essa liberação foi antes de eu ser empossado. Com relação ao contrato, eu primeiro não concordo, isso é uma opinião, tá? Eu não concordo com um contrato esportivo possuir cláusulas de confidencialidade, onde, para mim, o torcedor do Vasco, o torcedor de qualquer clube, mas a gente está falando do nosso clube, do meu clube, pelo menos, é o maior acionista, é o maior patrimônio, e ele não tem acesso a algumas cláusulas contratuais. Isso é uma opinião minha. Esportivamente, eu não concordo com isso. Ponto. As outras coisas, eu tenho limitações contratuais, devido às cláusulas de confidencialidade. Então, torcedor, é bom que isso fique claro. O Pedrinho não fala, o Pedrinho não pode... Quando eu vou falar do que eu posso, tipo, paralímpico, muitas pessoas falam, o Pedrinho não fala. Quando eu falo do que eu posso falar, a gente não quer saber de paralímpico, mas eu quero saber do paralímpico. Eu tenho praticamente, não sei se o Silvio vai ter de cabeça, 80 funcionários. Eu tenho paralímpico, eu tenho basquete de base, que eu vou falar, que se vocês vão perguntar, eu já vou adiantando. Tenho basquete de base, tenho futebol de salão. O Vasco é o clube da inclusão. Então, como é que tem pessoas que não se importam com o clube associativo? Isso não existe. Então, a questão é que, quando eu vou comunicar sobre esses assuntos, as pessoas não querem. Entender que você cobrar, você fiscalizar, isso faz parte natural, é um processo natural de uma sociedade. Eu não sei se o comportamento da gestão anterior criou um hábito diferente, mas que esse hábito não é um padrão. Por mais que eu pareça frágil, eu sou muito mais forte e resistente do que as pessoas imaginam. E o meu comportamento é de mudança do Vasco, seja ela mental, cultural, financeiro, esportivo. Eu vim aqui para isso. E vou pagar esse preço. Porque foram 40, 50 anos que as pessoas não quiseram pagar um preço verdadeiro para isso. Quando eu coloco em risco, não idolatria, porque eu não estou no nível de Roberto, Edmundo, Romário, Felipe, Juninho, eu não estou nesse nível, estou muito longe disso. Mas quando eu coloco em risco o carinho de boa parte do torcedor, que obviamente ninguém é unanimidade, é porque eu sei muito bem o que eu quero. Vamos por parte, assim, que fique claro também que todo o meu comportamento como gestor, ele praticamente devido à minha função. Então, o fiscalizar, o cobrar, o querer entender, isso não tem nada a ver, porque eu não estou participando do futebol, fique claro.
Porque muitas pessoas falam, não está participando do futebol, quer arrumar. Não, eu não arrumo problema nenhum, isso fique muito claro, tá? Eu não arrumo problema nenhum pro Vasco. Zero problema que eu arrumo. Eu não causo tumulto, eu não brigo, eu não falo nada. No tanto que eu esperei para comunicar para vocês, o Vasco saiu da competição. E é uma conversa para mim aqui de esclarecimento. Não é uma conversa de desabafo, pô, tá querendo briga. Não, as pessoas querem me ouvir. Eu já estava sem falar. As pessoas me cobram. Eu tenho que ser cobrado pelo aquilo que eu faço. Pelo processo que eu faço parte. Eu não posso ser cobrado pelo processo que eu não faço parte. Qual o processo que eu faço parte? Estádio, basquete de base, futebol de salão. É o que eu faço parte. Agora, o que eu não faço parte não pode cair na minha conta. Nem as coisas positivas e nem as coisas negativas. Por causa disso você tá... Não, a minha função como presidente é uma. Você não participar e não colaborar é outra, não tem nada a ver. Então, assim, está assim porque não está participando. Zero problema. Zero. Para mim, só para vocês entenderem, é que eu não fujo de responsabilidades, tá? Mas para mim, seria muito mais cômodo, ou com menos pressão, eu deixar o barco lá. Pô, não faço parte de futebol, beleza. Eu não preciso entregar resultado esportivo. Só tenho que fazer aqui o estádio, que está muito bem encaminhado, tocar aqui meus projetos incentivados para os esportes olímpicos, amadores, paralímpicos, e tá bom, lavei minhas mãos. Não, eu quero responsabilidade. Agora, não tem nada a ver de arrumar briga, confusão, nada. E também deixar claro que eu busquei há muito tempo essa relação. Eu busquei. Como ela, depois da posse, ela se distanciou um pouco, aí eu tive que ter um trato de sócio para sócio. Então, assim, a SAF, ela ficou um pouco de lado nesse momento e agora a gente está conversando sócio para sócio. Simples assim. Em nenhum momento, que fique muito claro isso, está causando problema, nada. Quem fala isso é mentiroso. Eu não causo problema nenhum. No princípio, obviamente, a gente tem diversos projetos incentivados engatilhados para quando a gente assumir isso. Quando a gente assume, a gente toma conhecimento que nós não temos as certidões negativas. Eu sou avisado do basquete de base, onde muitas pessoas que criticaram que não foi o término do basquete de base, e sim uma pausa para o basquete de base, essas pessoas que criticaram, elas nem sabiam que tinha basquete de base. Mas para criticar, obviamente, elas vão vasculhar. E foi comunicado pela nossa assessoria que o basquete de base ia ter uma pausa. Eu poderia não comunicar, provavelmente vocês nem saberiam. Mas a gente trabalha aqui com verdade e a gente pausou porque eu fui comunicado um dia antes que nós teríamos um custo que, esportivamente falando, não é um custo alto para o basquete de base. Só que eu não posso admitir que nós, como grupo, através de um projeto financeiro que nós fizemos, que eram os projetos incentivados, e quando a gente toma o susto de não ter as certidões que foram prometidas, que a gente comece de forma imediata a fazer como muitos já fazem aqui, como eu falei, na pessoa física, tirar um dinheiro para pagar o mês, isso não faz parte do planejamento. O Vasco viveu muito tempo disso. O nosso planejamento estava estruturado. Nós preferimos dar pausa, momentaneamente, que me dói muito, mas é uma forma responsável para a gente não causar mais nenhum dano financeiro ao clube administrativo. E nesse meio termo eu vou a Brasília falar com o ministro Fufuca, ministro do Esporte, para a gente agilizar as questões das certidões, para que a gente possa, o mais rápido possível, ter CNDs prontas para que a gente possa implementar os projetos incentivados nos esportes, tanto o beach soccer, como foi citado, o basquete, que o profissional está sendo muito bem organizado pelo GG e pelo Ortega, e no basquete de base, para a gente retomar o basquete de base. Com relação ao futebol de salão, as pessoas são muito ansiosas para causar problemas, né? Como eu falei, em 2 meses de gestão, que eu não quero falar da gestão como a gente encontrou, mas é bom só para ressaltar, porque já que você citou, eu tenho que falar, que eu não quero ficar reclamando, porque eu já sabia que estaria tudo muito ruim. Nós encontramos um clube completamente desfigurado financeiramente.
pode ficar tranquilo que a inscrição é até dia 1º de abril, pelo menos foi o que foi me passado pela CBFS. E se tudo correr dentro de uma normalidade, o Vasco vai disputar o futebol de salão, para a tristeza de muitos. Mas também, se tiver algum problema que for causar algum dano financeiro ao clube, não vai jogar. Simples assim. Quando nós tivermos estruturados todas as certidões que eram os nossos projetos, o Vasco vai participar de todas as modalidades de forma responsável. E não me sinto envergonhado por ter tido uma pausa. Me sinto orgulhoso de ter tido a coragem de pausar, porque a minha responsabilidade é com o clube, é com o torcedor, é com o compromisso de manter um clube estruturado financeiramente, pelo menos reestruturar financeiramente, para a gente dar sequência em todos os esportes. Obrigado. E agradeço já a todos os vereadores, mas especialmente ao Caiado e ao Esquerdo, que estão tocando isso com muita assim, dedicação. Nós temos que respeitar todos os processos da Câmara, né, obviamente, mas a gente pressiona o tempo inteiro para que esses processos sejam acelerados. A gente, paralelo a isso, obviamente, quando for assinado o potencial construtivo, a gente tem conversa já com algumas empresas interessadas em comprar o potencial construtivo. Também conversamos com algumas administradoras e gerenciadoras construtoras de obra, para que a gente, assim que o potencial seja assinado, a gente consiga, obviamente, dentro de uma negociação, vender o potencial construtivo. E nos melhores dos sonhos, isso não é uma promessa, isso é um desejo, que a gente consiga iniciar as obras no final do ano. Esse é o nosso desejo. A gente se empenha nisso quase que 24 horas para que isso aconteça. Mas temos que respeitar todos os trâmites e burocracias para a obra sair. Dele do name rights, pela questão, a galera do jurídico ainda está estudando muito a questão do contrato para ver se a gente tem o direito do name rights ou não, e ele está disposto a ajudar o Vasco, isso é um ponto e não tem nada a ver com relação a 777. Com relação, acho que perguntou se eu tenho interesse de tirar 777, não, eu tenho interesse de dar uma direção nova ao Vasco, um rumo novo ao Vasco. A SAF foi criada para você profissionalizar o futebol. Então a gente espera, obviamente, dentro disso, transparência, né? Desempenho esportivo. A SAF, para mim, ela é normal. Alguns clubes têm esse recurso. Poderia ter outra alternativa? Poderia. Um modelo que foi criado de contrato, aí sim já não é muito do meu agrado. Mas, dito isso, é uma relação onde eu sou sócio e eu tenho algumas funções, dentre elas, fiscalizar e cobrar. E isso não pode ser um incômodo para ninguém, porque eu sou fiscalizado e cobrado em 2 meses de gestão, como se eu tivesse 50 anos gerindo o Vasco. E não me incomoda. O que eu mais quero é ser fiscalizado e cobrado. Bom, é isso aí, né? Como vocês já viram, vocês já acompanharam, gente. É o seguinte, muita coisa que o Pedrinho falou eu concordo. Eu só achei uma coisa que pareceu um pouco de amadorismo e muita gente já tá batendo no Pedrinho por isso, né? É a questão da parte jurídica, dele não poder falar muita coisa em relação à SAF, tá sempre perguntando pro advogado dele ali o que poderia ser dito ou não. Aí muita gente fala que tá fazendo piada com isso, mas é sério, porque se ele fala alguma coisa que tá no contrato que não pode falar, ele, como pessoa física, pode ser processado pela 777 Partners e como presidente do clube associativo do Vasco da Gama, ele pode sofrer sanções, duras sanções e punições. O próprio clube do Vasco pode sofrer punições da SAF. Então é um assunto muito complexo. Eu acho muito cedo para muita gente ficar fazendo oba-oba, falando, é muito amadorismo, porque ele não sabe nada, e tem que perguntar, mas tem que perguntar mesmo, tá certo? Tem que perguntar para o advogado dele mesmo. Vocês queriam que ele perguntasse para quem? Ele tem que perguntar para o advogado, mesmo se ele não é advogado, se não é o assunto dele. Isso só mostra humildade da parte dele, né, em perguntar, olha só, posso abordar esse assunto, não posso? Enfim, só sei que o torcedor do Vasco, mais do que o próprio Pedrinho, tá louco para saber o que tá nesse contrato. Só que a gente hoje, infelizmente, vamos ter que aceitar essa situação, porque a turminha do Salgado, Osório, Duque Estrada, Moça, toda essa patotinha, o próprio Júlio Brandt, todo mundo
sabiam o que estavam fazendo ao fazer esse contrato com a 777. Então, se a gente tiver que bater e cobrar, tecer duros comentários aqui, é em cima dessa galera que eu acabei de mencionar, porque acaba sendo covardia também. Pedrinho 2 meses entrou e a gente batendo. A gente bate sim, a gente cobra, porque ele bateu no peito, disse que iria se posicionar, disse que iria cobrar, que iria fiscalizar, né? Só que agora a gente percebe, estão censurando ele, estão usando de meios legais, né, para amarrarem aí o Pedrinho de uma certa forma, que ele não consiga nem bater de frente, nem expor para a torcida. Então ficou bem complicada essa situação, mas por outro lado, né, eu gostei que ele se posicionou, falou muita coisa ali que pra gente entender, né? Então vamos ter que aguardar. Fato é, se o Pedrinho tiver algum plano de manobra para alguma outra empresa adquirir algum percentual da 777 para tirar a 777 da nossa SAF, isso não vai ser jogado hoje ou amanhã pra galera. Tá, gente? Isso só vai vir à tona quando já tiver tudo encaminhado, quando o processo já tiver dado entrada lá nessa situação. Do contrário, só fica mesmo no campo da especulação de nós torcedores aí. Então vamos ter que aguardar e depois a gente fala mais desse assunto, senão vai ficar um vídeo aí de quase 1 hora, vai se tornar quase uma live, né, gente? Agora, gente, é o seguinte, mudando um pouco de assunto, o nosso Vasco vai lançar uma nova camisa logo na sua estreia no Campeonato Brasileiro, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro, a data ainda tá para ser definida, se é 13, 14 ou 15 aí de abril. No Brasileirão, fato é que o Vasco vai estrear uma camisa no estilo dessa aí que vocês estão acompanhando, né? Fazendo alusão à conquista do título brasileiro de 1974, tá, gente? Então, muito bonita essa camisa, linda, né? É óbvio que não é essa camisa já existe para quem quiser comprar, né? Já tem essa camisa aí, mas o Vasco vai lançar uma camisa fazendo alusão a essa camisa aí, que essa camisa foi a camisa utilizada lá em 74, no nosso primeiro título do Campeonato Brasileiro. Galera, agora pegando o gancho falando de título em elenco, em estreia, né, brasileiro, vamos falar um pouquinho do nosso elenco. O nosso elenco é o seguinte, vamos ter 3 jogadores voltando aí nessas próximas horas, próximos dias, se reapresentando ao nosso Vasco da Gama, que são eles, Léo Jardim, Robert Rojas e Juan Esforza, né, todos estavam convocados para suas respectivas seleções nessa data FIFA e já estão voltando ao nosso Vasco. O nosso elenco treinou ontem em 2 períodos, hoje também trabalhou na parte da manhã e também na parte da tarde. Nessa próxima quinta-feira, conhecida como amanhã, o Vasco vai trabalhar também na parte da manhã e na parte da tarde, já visando a estreia no Campeonato Brasileiro. Também visando a estreia no Campeonato Brasileiro, o nosso Vasco da Gama vai fazer um amistoso nesse próximo sábado diante o Volta Redonda, tá, gente? 4 horas da tarde em São Januário. Portões fechados até o momento que a gente tem, na verdade não é amistoso, tá, gente? Perdão, é jogo treino, né? Tá? Vai ser realizado um jogo treino em São Januário no próximo sábado, Vasco e Volta Redonda, 4 da tarde. Agora sim, o amistoso que está para ser confirmado seria entre Vasco e América Mineiro no dia 6 de abril, também em São Januário. Esse seria sim o amistoso Vasco e América Mineiro. E o Vasco que segue, né, gente, se preparando para a estreia do Campeonato Brasileiro. Como eu já disse agora há pouco, Vasco estreia diante o Grêmio, né, com mando de campo do Vasco, né, ou seja, podendo jogar ou em São Januário, ou no Newton Santos, ou no Maracanã, enfim, ainda não foram definidos nem o local dessa partida, tá, gente, nem o horário. É uma vergonha. Até hoje não decidiram isso, não definiram isso para o torcedor também poder se planejar, né? Não definiram se o jogo vai ser no Maracanã, se o jogo vai ser em São Januário, se o jogo vai ser no Engenhão, se vai ser em Cariacica, se vai ser em Brasília. Também não definiram o horário. Tem que definir a estreia de Campeonato Brasileiro. É jogo grande, é Vasco e Grêmio. O torcedor do Vasco tá doido para voltar a ver o Vasco jogando, né? Então, uma dica para a torcida aí, tudo para a torcida, para a diretoria, né? Todo mundo gosta de São Januário. É muito bacana, é muito legal. Agora, um jogo Vasco e Grêmio, primeiro jogo do Brasileirão, o torcedor louco para ver o Vasco voltar a jogar, tenta levar esse jogo para o Maracanã ou para o Newton Santos, mas o Maracanã seria top. Imagina a gente jogar contra o Grêmio com 50, 60 mil torcedores, é outra parada, é bem diferente do que jogar em São Januário para 20 mil. Então, dito isso, né, galera, é o seguinte, mudar de assunto aqui, antes da gente estar encerrando o nosso conteúdo, tem uma torcedora do nosso Vasco, que é a Ana Luísa, né? Pô, ela é sensacional, uma adolescente vascaína, e ela ganhou aí, assim como todos os alunos da rede pública do Rio de Janeiro, né? Ela ganhou um kit de volta às aulas da Prefeitura do Rio, ok. Só que ela fez um vídeo avaliando, né? Reagindo ao kit, e esse vídeo viralizou. Envolvendo essa situação, o nosso Vasco, na semana passada,
enviou para ela um kit de presente. Ela reagiu, a gente colocou aqui para vocês verem, ela reagiu, né, ganhando os presentes do nosso Vascão. E agora, a galera do R10 Skol Vasco da Gama, ou seja, o Vasco Associativo, o basquetebol, enviou também para ela um outro kit para Ana Luísa. Então, vamos acompanhar como que ela reagiu a esse presente que ela ganhou do nosso R10 Skol Vasco da Gama. Abrindo o Press Kit que a R10 Skol Vasco da Gama me enviou. Chegou agorinha aqui em casa e eu vou abrir junto com vocês. Me mandaram essa cartinha aqui, mas eu vou abrir no final do vídeo, vocês vão entender o porquê. Me mandaram um boné. Vamos fazer o teste de qualidade, ó. O material é de qualidade, lindo, né, gente? Mandaram uma garrafinha, 2 copos, ó, o gigante da colina voltou, 2 copos aí, um monte de figurinha, né, de adesivo, ó, um monte de adesivo, colar pela parede da minha casa toda. E também a blusa do time, ó, que linda, não tem como ser feio sendo Vasco da Gama, né, gente? A cartinha eu vou ler agora, ó. Olá, Ana Luísa, temos uma surpresa pra você. Vascaína apaixonada que você é claro que não poderia ficar de fora de um jogo de basquete da nossa equipe. Você e sua família são nossos convidados para os 2 próximos jogos em São Januário. Pois é, meus Gios, eu vou nos 2 próximos jogos de basquete no São Januário e eu quero contar com a presença de vocês todos lá, hein, gente? O próximo jogo é quinta-feira, às 20 horas, contra o Paulistano. E no sábado, às 6 horas da tarde, às 18 horas, contra o São Paulo. Eu espero todos vocês lá. O caldeirão vai ferver. Um beijo, Vasco da Gama. Show de bola, né? Então é isso aí. A torcedora do Vasco, essa Ana Luísa, ela é um exemplo de carisma, né? Ela simplesmente, nada mais, nada menos, ela tem uma coisa chamada carisma, né? Então, continue assim, um casaca no seu coração, Ana Luísa. E valeu, galera. Eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!